Olá, eu me chamo Raíssa e hoje eu vou falar um pouco sobre o empréstimo na língua de sinais. Bom, assim como qualquer outra língua, nós recebemos a inserção de palavras novas no nosso vocabulário, como ocorre na língua portuguesa, onde nós recebemos a palavra shopping, hot dog, que são palavras estrangeiras que acabam sendo inseridas no nosso contexto. Isso também ocorre na língua de sinais e, particularmente na língua brasileira, sinais na Libras, ocorreram algumas línguas vindas de outros países que hoje faz parte do nosso vocabulário, do nosso cotidiano. Assim, nós temos a palavra ano, que foi inserida da língua de sinais americanos, e a palavra laranja, que é uma língua de sinal francesa. Veremos também, no decorrer do vídeo, que a língua de sinais ela não aceita o empréstimo vindo de uma língua oralizada, ou seja, ela só pode ser inserida, só pode ser emprestada de uma outra língua de sinais. Então, isso vai ocorrer em qualquer outro tipo de linguagem. Na língua oralizada, só aceita o empréstimo de uma outra língua oralizada. E assim continuamente. Assim, temos o tópico. A adaptação vem de um termo de outra língua ou estrangeira, ou de uma língua estrangeira, que ocorre de 4 formas: a inicialização, a soletração digital, a soletração rítmica e a ordem fonética. Que na inicialização, são as palavras feitas, né, no espaço visual, onde nós usamos o fonema mais o movimento. Aí eu trouxe a palavra Brasil, onde nós usamos o fonema B, mais o movimento que seria dado como icônica, que é a forma, o contorno do nosso país, mais particularmente o contorno do litoral do país. Então é a palavra B mais o movimento. É a configuração de mão mais o movimento. Temos também o empréstimo, como em qualquer outra língua, do dialeto, que seria, aqui eu trouxe a palavra loja, que é a configuração de mão em L, mais o movimento. Que seria isso, a inicialização. Agora, a soletração digital seria basicamente a datilologia, que é a escrita da palavra sem sinal algum. Por exemplo, a palavra, ela foi usada basicamente o alfabeto manual. Temos também a soletração rítmica, que é a soletração digital incorporada com alguns sinais, com a língua de sinais, com algumas adaptações, na tentativa da representação visual do som. Então, ela foi incorporada, ela foi estudada e ela leva em consideração a palavra oralizada, a expressão visual da palavra. Seria, por exemplo, a palavra nunca, que é a configuração de mão em N, mais a negação, mais o movimento. Assim como também ocorre no verbo vai, que seria a configuração de mão em datilologia, mais o movimento. Assim também ocorre na palavra sim, que seria a configuração de mão mais a forma icônica. Então, é a configuração de mão em S, mais a confirmação. Temos a palavra condicional se também, que é mais na parte visual, onde o falante, quando nós dizemos a palavra se, ela sai como se. Então, eles estudaram, interpretaram e usaram ela como se. Então, é a configuração de mão em S mais I. Em vez de ser o S e o E, é o S e I. E a palavra mamãe, que é uma palavra nasalada, assim a configuração é feita no nariz, no rosto. E dentro desse empréstimo, nós separamos ele em lexemas e morfemas gramaticais. Os lexemas é basicamente tudo isso que foi falado, onde a língua de sinais ela aceita o empréstimo, ela aceita essa troca, sem se atentar à forma escrita, porque a língua de sinais ela também tem as suas regras gramaticais, as suas regras lexicais, sintaxes,
porém ela aceita de uma forma mais básica a introdução dessas palavras novas. Então ela vai fazer apenas a adaptação para a língua dela, feita de uma forma mais básica. E temos os morfemas, que são as palavras instrumentais, que elas se caracterizam como uma classe conservadora, então elas não aceitam a introdução de qualquer palavra vinda do estrangeiro, sem que haja necessidade, porque quando se estuda a língua de sinais, se há necessidade de se atentar que ela foi inserida para o surdo como uma necessidade de que o surdo conseguisse falar assim como o falante. E é algo que hoje se vê que não há necessidade, que não é algo certo a se fazer. Então, essas palavras elas foram introduzidas, que é a classe conservadora, ela foi introduzida, porém, com o passar do tempo e conforme foi estudado, ficou apenas as palavras que haviam a necessidade de continuar. Então, há as regras a serem seguidas na língua de sinais, assim como na língua portuguesa, em qualquer outra língua oralizada, porém, por ser uma língua espaço-visual de gesto visual, ela se atenta nas coisas mais simples para que seja entendida compreendida de uma melhor forma. Ou seja, ela não aceita que sejam inovadas as palavras sem que haja uma necessidade realmente comprovada para aquilo. E nesse contexto, algumas das palavras que ainda se é usada na língua de sinais brasileira, que foram trazidas de fora e que foram constituídas na nossa língua, é a palavra para e a palavra por isso. É isso.